Você nota que estamos presenciando o desenvolvimento dos últimos capítulos da história bem diante de nossos olhos. Dúvidas sobre o fim dos tempos são algumas das questões mais importantes e frequentemente ponderadas nas mentes de muitos hoje em dia. No entanto, a história não é simplesmente uma sequência aleatória de eventos. Ela envolve planos divinamente elaborados, ordenados por Deus Todo-Poderoso há muito tempo, para se desdobrarem no momento certo. Hoje, estamos em um momento crucial em que a profecia se entrelaça com a história. Diversos eventos confirmam que realmente estamos vivendo nos últimos dias. Há várias indicações de que podemos estar experimentando o ápice da história humana. A pandemia, terremotos e outros eventos reforçam significativamente a ideia de que estamos atualmente nas fases conclusivas da história. Em Mateus 24, do versículo 4 ao 8, Jesus diz a seus discípulos sobre os sinais dos últimos dias e de sua volta, dizendo: Jesus respondeu: Não deixem que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e ameaças de guerras, mas não entrem em pânico. Sim, é necessário que essas coisas ocorram, mas ainda não será o fim. Uma nação guerreará contra a outra, e um reino contra o outro. Haverá fome e terremotos em várias partes do mundo. Tudo isso, porém, será apenas o começo das dores de parto. Neste vídeo, vou apresentar evidências de que estamos nos aproximando do fim dos tempos. Vamos analisar a mudança global em direção a uma ordem mundial unificada e examinar os conflitos crescentes e os esforços para preparar o terreno para a chegada do Anticristo. É importante entender essas informações para nos prepararmos para o momento atual. Convido você a assistir ao vídeo completo, participar das orações no final desta mensagem e receber bênçãos para você, sua família e seus amigos. Antes de continuarmos, incentivo você a mostrar seu apoio se inscrevendo em nosso canal, curtindo este vídeo e compartilhando pelo menos uma vez. Ao fazer isso, você está se unindo a nós para espalhar o Evangelho, impactar mais vidas e promover o reino de Deus aqui na Terra. Obrigado por ser parte desta missão divina. Agora, amigos, já podemos observar tendências em direção a uma ordem mundial global, e isso está se tornando uma realidade rápida. Mas vamos parar por um momento. O que exatamente é uma ordem mundial global? Refere-se a um sistema de governo previsto para emergir nos últimos dias. Prevê-se um governo mundial com uma autoridade política única que influenciará o planeta e a humanidade. Espera-se que seja um sistema de governo poderoso e eficiente, envolvendo a união dos recursos militares, industriais e financeiros do mundo para manter a paz e segurança globais. Defensores de uma nova ordem mundial frequentemente usam discursos promovendo o globalismo, defendendo um mundo sem fronteiras, um conceito alinhado com os avanços tecnológicos que estamos testemunhando hoje, como a internet. Sua visão geralmente gira em torno da unificação de pessoas, culturas e fé em uma entidade coesa. Em alguns aspectos, essa ideia de unidade é indiscutivelmente atraente. Afinal, quem poderia se opor à ideia de toda a população mundial se unindo para o benefício da humanidade? No entanto, existe um problema significativo com a ordem mundial global. A preocupação fundamental com este governo mundial é profunda, requer uma autoridade central com poder significativo para essencialmente ditar as ações, pensamentos, discursos e até mesmo crenças e cultos das pessoas. Pode parecer inimaginável, mas já estamos testemunhando nações soberanas sendo orientadas sobre quais leis adotar em áreas como sexualidade, economia, fé e sistemas de crenças por nações influentes. Em Apocalipse 13, o apóstolo João descreve um período em que o mundo tenta voltar à Babilônia e estabelecer uma nova ordem mundial. Satanás é a mente por trás desse esforço global, buscando impor um objeto específico de adoração nos últimos dias. Esse grande plano de unir sistematicamente países, culturas e fé é atribuído a Satanás, considerado o Deus desta era, conforme 2 Coríntios 4 versículo 4. Além disso, 1 João 5,19 nos diz que o mundo está sob o domínio do maligno. João explica isso em Apocalipse 13 do 1 ao 4. Então vi sair do mar uma besta.
Tinha 10 chifres e 7 cabeças, e uma coroa em cada chifre. Em cada cabeça estavam escritos nomes de blasfêmias. A besta parecia um leopardo, mas tinha pés como de urso e boca como de leão. E o dragão deu à besta seu poder, seu trono e grande autoridade. Vi que uma das cabeças da besta parecia mortalmente ferida, mas o ferimento mortal foi curado. O mundo inteiro se maravilhou e seguiu a besta. Adoraram o dragão por ter dado à besta tamanho poder, e também a adoraram. Quem é tão grande como a besta? O diziam. Quem é capaz de lutar contra ela? Essa escritura destaca a profecia de que as pessoas adorarão Satanás no final desta era. Uma razão convincente para essa adoração é a aparente vitória de Satanás sobre Deus e seu povo por meio da besta. Desde o início, Satanás anseia por adoração, como visto na tentação de Jesus no deserto. Seu desejo final é que a humanidade o adore em vez de Deus. Embora o termo governo mundial único não seja explicitamente mencionado na Bíblia em relação aos últimos dias, as Escrituras fornecem amplas evidências para inferir sua existência sob o domínio do Anticristo. No entanto, é crucial reconhecer que somente Jesus pode trazer paz duradoura e alegria ao mundo. A Bíblia afirma inequivocamente que o sofrimento, a corrupção, a escuridão e a morte, sinônimos da vida na terra, persistirão até o retorno de Cristo. É abundante claro que essas aflições mundanas serão eliminadas quando Cristo retornar para levar os crentes consigo para sempre. Esta é a esperança de todo crente, nossa bem-aventurada segurança, como declarado em João 14, versículos 1 e 2. Não deixem que seu coração fique aflito. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar lugar para vocês. O discípulo amado, João, descreve o líder deste vasto império como alguém que receberá poder e autoridade dados por Satanás. Este novo líder será adorado pelo mundo inteiro e terá controle sobre toda tribo, povo, língua e nação. A figura descrita por João, o revelador, liderará um governo mundial único reconhecido como soberano sobre todos os governos anteriores. Isso é evidente hoje, à medida que as nações estão dispostas a ceder alguma soberania para lidar com questões como as mudanças climáticas, indicando a disposição do mundo em aceitar qualquer coisa ou qualquer um que prometa soluções para os problemas da humanidade. A besta, também conhecida como o Anticristo, se esforçará para estabelecer controle absoluto sobre todas as nações em todas as esferas de influência, exigindo adoração para cumprir seu desejo inabalável de ser como Deus e alcançar domínio total sobre pessoas, negócios e a economia, conforme descrito em Apocalipse 13, 16 e 17. Exigiu que grandes e pequenos, ricos e pobres, escravos e livres, todos recebessem uma marca na mão direita ou na testa. E ninguém podia comprar nem vender coisa alguma sem essa marca, que era o nome da besta ou o número que representa seu nome. Sem nenhuma dúvida, muitas pessoas serão obrigadas a aceitar o sinal simplesmente para sobreviver. Esse novo sistema de comércio será global, obrigatório e vinculado à adoração à besta. Respondendo à pergunta dos discípulos em Mateus 24, versículo 3 sobre os sinais de sua vinda e o fim dos tempos, Jesus alertou em Mateus 24, 6 que quando ocorrerem conflitos, especialmente em Israel, muitos podem se perguntar se isso significa o fim dos tempos com base em sua profecia. No entanto, a maioria das pessoas negligencia a segunda parte deste texto. Mas não entrem em pânico. Sim, é necessário que essas coisas ocorram, mas ainda não será o fim. A simples aceitação da declaração de Jesus sobre guerras e rumores de guerras não implica que conflitos e guerras sinalizem o fim. Em vez disso, nos adverte a não ficarmos consumidos ou angustiados por guerras ou rumores de guerras, porque o fim ainda não chegou. Da mesma forma, Jesus mencionou falsos messias, fomes e terremotos, alertando que todas essas coisas são o princípio das dores, indicando que este é apenas o início do fim. É notável que as coisas que Jesus indicou como não sendo necessariamente sinais dos últimos tempos frequentemente são vistas pelas pessoas como tais.
Isso não quer dizer que guerras, conflitos e rumores de guerras estejam totalmente desconectados dos últimos dias. A Bíblia, ao se referir aos últimos tempos, retrata uma intensa guerra entre as nações e reinos do mundo. No entanto, o ponto-chave é que a guerra sempre existiu no mundo e persistirá até que Jesus estabeleça a paz no reino milenar. Portanto, guerras e rumores de guerras não são os únicos indicadores dos últimos dias. Guerras civis, conflitos entre Israel e seus países vizinhos e outras formas de conflito hoje não sinalizam necessariamente o advento dos últimos dias. Em vez disso, nossa ênfase deve ser em espalhar o Evangelho até os confins da terra a todo custo, até que a Escritura em Mateus 24:14 seja verdadeiramente cumprida. As boas novas a respeito do reino serão anunciadas em todo o mundo, para que todas as nações as ouçam, então virá o fim. O apóstolo Paulo nos informa que a tribulação não começará até que o anticristo seja revelado, conforme 2 Tessalonicenses 2 versículos 3 e 4. Não se deixem enganar pelo que dizem, pois esse dia não virá até que surja a rebelião e venha o homem da perversidade, aquele que traz destruição. Ele se exaltará e se oporá a tudo que o povo chama de Deus e a todo objeto de culto, e até se sentará no templo de Deus e se fará passar por Deus. A Bíblia e a escatologia cristã não especificam explicitamente ou fornecem detalhes sobre a origem do anticristo. Há numerosas especulações e previsões sobre isso, mas são apenas conjecturas, pois a Bíblia não menciona seu histórico. O que sabemos é que um dia o anticristo será revelado, e o reconheceremos por sua oposição e exaltação sobre tudo associado a Deus. Ele exigirá adoração e alegará ser Deus. Em conclusão, encorajo você, querido amigo, a não ceder ao medo, mas abraçar a fé e permanecer firme em seu amor e comprometimento com Deus. O sinal de que os tempos finais estão aqui deve apenas nos inspirar a sermos vigilantes e zelosos ao compartilhar a mensagem do Evangelho com todos ao nosso redor, sem reservas. Agora, vamos orar. Pai Celestial, agradecemos por este dia e por nos revelar que é sua vontade que o Evangelho alcance os cantos mais distantes da terra. Buscamos a graça de levar ousadamente o Evangelho àqueles que ainda não o ouviram. Oramos para que seus corações se abram ao Evangelho em nome de Jesus. Amado Pai, levantamos aqueles que ainda não entregaram seus corações a Ti, pedindo que a luz do Evangelho brilhe em seus corações em nome de Jesus. Que eles vejam a luz do Evangelho, e que Teu poder salve suas almas em nome de Jesus. Também oramos por cada missionário, evangelista e indivíduo que compartilha o Evangelho com os perdidos. Fortaleça-os, conceda-lhes coragem e ousadia em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam conosco agora e para sempre. Declaro que as bênçãos desta oração estão sobre todos os nossos telespectadores, suas famílias e seus entes queridos, em nome de Jesus.